É, Bom, pessoal, hoje, né, a gente vai continuar, né, os assuntos que a gente estava falando, né, a gente vai falar de segurança, a gente vai falar, né, de filtros, né, e hoje de manhã, tá, a gente tem uma palestra, tá, do Henrique, né, que é da outra equipe, né, do NIC-BR, que é o CIMET, né, o CIMET é uma área que trabalha, né, com medições, né, e faz análises aí de qualidade da internet. É uma área bem importante, né, tanto para o NIC-BR como principalmente para a gente saber como é que está o cenário, né, brasileiro, de qualidade da internet, né, e acho que ele tem um papel muito importante porque a gente sempre teve aquela visão, tipo assim, tal região tem internet boa ou ruim, né? É ruim, né, mas assim, o quão ruim que é isso, né, o quão bom que é isso, né, então sem esses parâmetros de medição, né, é muito difícil de você avaliar ou tentar tomar uma decisão, né? Então, o papel do CIMET é extremamente importante, né? Nesse sentido, tá? E é sempre bom ter, né? Também pessoas aqui de outras áreas, né? Para dar uma variada também no curso. Então, Henrique, seja muito bem-vindo. Pode iniciar a sua palestra. Bom dia a todos, vocês me ouvem? Ah, que bom. Conforme muito devidamente apresentado, meu nome é Henrique de Moraes, eu trabalho na área de medições do Ceptro, tá? Pronto. E hoje eu vou falar para vocês sobre o CIMET Box e sobre o CIMET AS. Também vou dar uma introduçãozinha rápida ao que a área de medições do Ceptro faz, para vocês conhecerem. E, inclusive, para posicionar vocês, vocês entenderem como que a gente trabalha, tirar qualquer dúvidas que vocês tenham a respeito do CIMET, dos nossos medidores, o que a gente faz com o que a gente mede, etc. Peço desculpas se minha voz falhar, eu estou um pouquinho rouco, tá? E, assim, durante a apresentação, sintam-se livres para perguntar o que vocês quiserem no chat. Eu vou ficar de olho no chat aqui. Eu vou respondendo as perguntas oportunamente, tá? Pausando a apresentação e respondendo mais perto do horário que foi perguntado, para não ficar tudo para o final. E se for alguma coisa que eu vou tocar mais para frente na apresentação, eu aviso, perguntem sem medo, sem problemas, tá? E, assim, qualquer dúvida que precise de uma resposta mais imediata, mencionem isso que eu interrompo e explico. A área de medições do Ceptro é responsável por medir. Mas medir o quê? Medir como? A gente toca iniciativas para tentar conhecer a situação da internet no Brasil, tá? Muito focado na banda larga, porque é o que mais tem, vamos dizer assim, não vou dizer que mais tem usuários, essa seria a banda larga móvel, o serviço móvel pessoal. Mas certamente é a maior expressividade, principalmente na parte de conteúdo, etc., até alguns anos atrás. E ela é tipo um piloto, a gente consegue entender bem o que está acontecendo na internet do Brasil pela banda larga, porque ela tem uma grande diversidade de fornecedores, etc., que não acontece bem na internet móvel, tá? A gente cria sistemas, a gente cria os medidores, no passado, inclusive hardware, no momento a gente não está trabalhando com hardware próprio, e a gente subsidia estudos, tá? Levantamento de dados, tudo com metodologia, nós estamos cientistas de dados, estatísticos e todo o arcabouço científico necessário para poder entregar dados, tanto processados quanto às vezes dados brutos, para os nossos cientistas de dados conseguirem tentar entender bem o que está acontecendo. O nosso principal aliado para fazer esse tipo de levantamento, para medir, é a plataforma CIMET. Tanto que muitas vezes o pessoal diz que nós somos o CIMET. A gente é a área de medições, o CIMET é o nosso 90%. Mas os outros 10% também são importantes. E nem sempre tem o nome do CIMET. A gente, por exemplo, tem medições de rotas, que a gente chama de SAMAS, e algumas outras coisas parecidas. Bom, a plataforma CIMET ela é composta por principalmente três grandes grupos.
os medidores web, o principal é o CIMET Lite, que vocês podem ver no beta.cimetnicbr. É um medidor de, como esses que vocês conhecem de velocidade V-Web, só que ele tem alguns viés de tecnologia neles, tá? Os nossos medidores usam servidores próprios ativos, eles não são baseados só em mero download de um pedaço de arquivo de um servidor simples, não. E eles usam técnicas bem avançadas para tentar aproximar melhor a medição. Temos também o medidor móvel, tá? Android e iOS. O Android já está reescrito, a gente está fazendo a finalização das telas dele, do tipo de design, etc. E vai lançar uma versão nova muito em breve, que troca o back-end do CIMET, eu vou falar isso. Nós também temos medidores em software para servidores, em software para desktops, e também para roteadores embarcados, que seria o CIMET Box, que eu vou falar bastante a respeito. Para que serve o CIMET? O CIMET levanta muitos dados de medições que a equipe de medições processa e agrega de forma anônima para ajudar a gente a entender o panorama geral da coisa, tá? Elas são geolocalizadas, bem lembrado, a gente não usa geolocalização com precisão. Os servidores já armazenam os dados de geolocalização, reduzindo a precisão, e as medições, quando já são armazenadas geolocalizadas, elas são reduzidas para um negócio que a gente chama é a área do IBGE, é o censo censitário, a área censitária, setor censitário, perdão. Que é uma coisa que nunca é maior que um bairro, e tipicamente é uma cidade ou um grupo de municípios, quando são mais espaços, então você não tem uma geolocalização precisa. Por que isso? Para que a gente possa fazer esse tipo de análise que vocês estão vendo aqui, onde a medição está colocada num lugar para a gente saber o que é medição do Pará, o que é medição de São Paulo, o que é medição mais para o sul, mais para o norte, mais para o leste, mais para o oeste, ela precisa ser geolocalizada. Depois de anonimizadas, elas são enviadas para o CETIC, que é a área de estatísticas do NICBR, para gerar aqueles maravilhosos relatórios de panorama da TI no Brasil, da TIC no Brasil. E a gente tem parcerias, por exemplo, essa que vocês estão vendo aqui, é um mapa temático do portal do medidor do programa de educação conectada do MEC. Vocês estão vendo aí a medição de 24.688 escolas, tá? Em 3.742 municípios. Isso, na época que a gente gerou esse mapa, já tinha mais que 10,3 milhões de medições acumuladas. Isso já deve ter chegado aos 11. Tá? Esse mapa é de 1 mês e meio atrás. E o que o MEC faz com isso? A gente faz esse tipo de análise aqui. Por exemplo, a gente entrega para o MEC como que está o download em TCP, ou a latência, por região, por estado, por cidade. Por exemplo, uma olhada rápida aqui, vocês vão ver que há uma grande diferença no comportamento de download, por exemplo, aqui no amarelinho, que é o Nordeste, você vê que há uma grande concentração em velocidades abaixo de 5. E é um pico mesmo. Quando você vai olhar, por exemplo, no Sul e no Sudeste, você vê que existem escolas com velocidades expressivamente maiores e mais escolas. Você vê no Norte que tem aquele problema do satélite, não só você tem uma quantidade menor de medições, a área da curva, tá? Como você vê que elas estão todas agrupadas praticamente abaixo de 20 megabits por segundo. Você vê aqui no Centro-Oeste uma coisa curiosa, eles têm velocidades, começam com velocidades já um pouco melhores. Coisa que você vê se repetir também, no Sudeste. Na latência, você vê que no Nordeste você tem latências muito grandes, isso é um pouco inesperado, tá? Você vê no Norte, que seria extremamente esperado, essas mesmas latências muito grandes, fator satélite, se bem que as latências de satélite ficam aqui, entre 200 e 350, e mais para lá é problema de rede de alguém. E você vê que no Sudeste e no Sul as latências estão todas mais agrupadas
para o começo. Então, isso te permite pensar em que tipo de aplicação você vai entregar numa escola. Poxa, a latência muito alta serve para você dar aquelas aulas menos interativas. Latência mais baixa permite algum tipo de aula mais interativa, permite talvez algum tipo de jogo educativo muito interativo, certos experimentos de laboratório. Uma proeminência de uma banda abaixo de 5 megabits te obriga a otimizar o conteúdo que você vai entregar para esse tipo de disponibilidade, e assim vai. Isso serve para a gente ajudar a fazer políticas públicas, tá? Nesse caso das escolas. Lembrando que o CIMET, como ele tem como seu principal cliente o CETIC, que é o Departamento de Estatística do NIC-BR, e que todos os relatórios do CETIC são públicos, e eles fazem relatórios com viés, por exemplo, para provedores, para a indústria privada, etc. Esse tipo de dado acaba beneficiando a sociedade brasileira como um todo, que é o grande objetivo do NIC-BR como em geral, melhorar a internet no Brasil para todo mundo, tá? Eu falei em CIMET e CIMET 2. O CIMET 1 é a nossa estrutura, vou chamar de legada, com carinho, tá? Ela é baseada num sistema monolítico muito maior, base de dados grande, etc, etc. Funcionou muito bem durante os primeiros 10 anos do CIMET, mas agora a gente teve que trocar para arquitetura, já faz uns 3, 4 anos que a gente está trabalhando nisso. Reescreveu do zero para uma arquitetura descentralizada, estilo cloud, tá? A equipe de medições, junto ao Ceptro, tem um cluster Kubernetes próprio, tá? Hardware próprio e gerência própria, onde a gente roda isso. A gente também utiliza o cluster OpenStack do NIC-BR, que é tocado por outra equipe, para ter uma diversidade de plataformas e tudo mais. E, assim, é estado da arte mesmo, tá? Com aqueles softwares que vocês estão acostumados a ver quando você tem grandes sistemas distribuídos em cloud, Grafana e Prometheus para a parte de telemetria, Kafka, Cassandra e várias bases de dados relacionais tipo Postgre para armazenamento dos dados, React principalmente na parte de front-end, Kubernetes com orquestração de cluster, a pipeline de processamento de dados é praticamente toda em Python, mapas a gente usa os do OpenStreetMap e mais um montão de outras coisinhas que a gente usa para montar o lado servidor do CIMET 2. Tá? Eu espero que eu tenha conseguido passar para vocês uma ideia geral de como que trabalha o departamento de medições. Manuel, eu vou disponibilizar sim essa apresentação no final dela para o pessoal do curso e eles vão colocar para download para vocês, tá? Lá no portal onde tem as apresentações do Moodle, acredito. Então, ficou alguma dúvida? Vocês têm algum interesse em saber mais alguma coisinha geral de medições? Bom, duas perguntas muito interessantes. Podem fazendo, gente. A visão do CIMET em criar parcerias com provedores temos um endereço para isso, por e-mail. É só mandar e-mail para a gente. As parcerias com o CIMET, as parcerias do CIMET, mas em geral as parcerias com a equipe de medições, com o Ceptro como um todo, elas seguem aquele molde do NIC-BR. A nossa contrapartida, no caso do medições, são as medições. Então, são parcerias que não envolvem troca de valores com o provedor. Em geral, a única coisa que você precisa fazer é dizer: quero ser um parceiro quando vocês tiverem qualquer problema que vocês precisarem entrar em contato comigo, o meu contato técnico é tal, telefone tal, nome das pessoas tal, e-mails tal. Em outras palavras, o que a gente quer é ter uma proximidade para conseguir conversar com vocês em caso de problemas. E aí, dependendo do formato da parceria, vocês colocam o medidor da página web de vocês, ou então, no caso da CIMET Box, pode ter um build especial para vocês que tem alguma diferença que vocês precisem. Muito em breve, vai ter o portal do provedor,
da equipe de medições, onde vocês vão acessar melhor toda essa parte, vai ter um autosserviço melhor, a exemplo de como o pessoal do IX tem, embora o nosso vai começar um pouquinho menos, né? Tá. E assim, o ISP, para participar dessas medições, só precisa ter um usuário rodando o nosso medidor. Deixa eu explicar um pouco melhor. Todas as medições que são feitas nos medidores CIMET, qualquer um deles, elas são atreladas ao prefixo da internet onde foi feita a medição. Elas estão sempre disponíveis com todos os dados, sem grandes anonimizações, para o dono do medidor. No caso, se for um medidor do ISP, é para o ISP. Se for para um medidor do usuário, ou porque ele tem uma CIMET Box em casa, ou porque ele usou o browser dele para fazer a medição, ou porque ele mediu no celular dele, é só para o usuário. Porém, o valor agregado ou o valor da medição completamente anonimizado, você só sabe, por exemplo, a subrede e a hora que foi feito, ela está disponível para o provedor através do PAS, que é um pouco antigo, não está funcionando com os medidores novos, e através do novo portal, e vai ser através também de relatórios agregados automatizados, a gente está terminando. De uma forma mais ativa, o ISP pode participar colocando um servidor do CIMETAS, que vocês vão gostar, e eu vou falar dele no final da apresentação. Pode participar colocando CIMET Boxes na rede dele, por exemplo, até nos usuários dele. E aí, no caso, como a CIMET Box é do provedor, ele tem acesso à medição completa, não é só a medição porque foi feita na rede dele, vamos dizer assim, sem ele saber quem, nem direito de onde, tá? Detalhe, se você recebe essa medição porque um usuário mediu na sua rede, ela jamais vai com geolocalização, tá? Para você saber geolocalização de uma medição, teria que ser no medidor seu. E os dados são coletados da seguinte forma: todos os medidores eles fazem medições, vamos dizer assim, brutas, tá? Não necessariamente completamente calculadas. Por exemplo, eu não vou no medidor ficar calculando muito e fazendo correção de latência. Eu meço quantos bytes passaram, quanto tempo, e os times stamps de ida e de volta, passo isso para frente. Isso vai para uma pipeline centralizada no NICBR, que faz todos os cálculos. Remove medições espúrias, que tenham claros erros de medição, coisas esdrúxulas do tipo o tempo andando para trás, porque aconteceu alguma maluquice no medidor, ou qualquer coisa parecida. E depois elas são agrupadas em base de dados, e elas são disponibilizadas já processadas via API, tanto para os nossos front-end quanto para alguma extração de relatório. Tá? Em outras palavras, a gente tem vários medidores. O CIMET Box, que é o medidor do enroteador, que eu vou falar agora para vocês. A gente tem um medidor desktop Windows, que chama medidor banda larga. A gente também tem o medidor de uma parceria com a Fiesp, que é o monitor banda larga, tá? Que rodam em Windows como se fosse um serviço. Eles estão sendo reescritos para trocar do CIMET antigo para o CIMET novo. Também já está bem avançado. Nós temos os medidores para dispositivos Android e para dispositivo iOS. A nova versão do medidor Android está praticamente terminada, está em ajuste final de front-end, de telinhas e tudo mais com os designers. E medidores para servidor. E a gente está falando de medidores, tá? Existe também o lado servidor que auxilia as medições, que eu vou falar dele na parte do CIMETAS. Agora vamos lá, servidores de testes. Novidade, falo no final da apresentação, tá bom? Vou falar agora um pouquinho da CIMET Box. Eu consegui esclarecer um pouco mais como é que são feitas as medições do CIMET como um todo? A gente tem vários conjuntos de medidores, tá? Que são todos software escritos diretamente pela equipe de medições. A gente trabalha com dados agregados, geolocalizados com precisão bem reduzida para setor censitário, que são disponibilizados para, por exemplo, no caso aqui uma parceria para o MEC, que a gente disponibiliza o portal final, ou via CETIC para relatórios para a população como um todo, e com vieses, inclusive, para o pessoal do setor de ISPs, para ajudar vocês em pesquisa de mercado, para a indústria, para tudo, tá?
E é do CETIC, por exemplo, que a gente sabe que mais que metade dos terminais de internet no Brasil são celulares. Não necessariamente banda larga móvel, mas são celulares. Tá? A gente permite esse tipo de visualização de dados muito agregados para ajudar você a entender o que você pode ou não pode fazer nas coisas, para ajudar, por exemplo, com políticas públicas ou com planejamento de mercado de um ISP, ou conhecimento geral do que está acontecendo com a internet no Brasil. O CIMET 1 era o nosso CIMET antigo, que é o que vocês ainda veem quando vocês acessam, por exemplo, o medidor Android, que está na loja agora, o medidor iOS, que está na loja agora, ou os medidores do Windows. O CIMET 2 é o medidor, é o back-end de servidor novo, reescrito do zero, para trabalhar em cluster. A equipe de medições e o Sceptro tem um cluster próprio, baseado em Kubernetes, e usa também um cluster OpenStack do NIC-BR, tá? A gente não trabalha com nuvem pública, para garantir a privacidade de todos os dados, tá certo? Os medidores web e Linux já são todos CIMET 2. E a gente vai falar agora do medidor embarcado em roteadores, desses roteadores tipo TP-Link, D-Link, etc., Intelbras, que você coloca na casa do cliente. O que é a CIMET Box? É um firmware, tá? A gente literalmente troca o firmware do roteador, e isso tem lá seus desafios, que é específico para roteadores Wi-Fi e hardware similar, tá? Só que a gente utiliza como base desse firmware o OpenWRT, a gente mantém ele atualizado, então o CIMET Box te entrega funcionalidades e seguranças atualizadas. Todo o firmware é software livre, tá? O código-fonte do firmware está disponível no GitHub, e eu não quero dizer só do OpenWRT, que é a base grande do firmware, também estou querendo falar do motor de medição CIMET, ele está no GitHub. A gente não trabalha com código proprietário nos medidores, tá? O CIMET Box inclui um motor de medição CIMET 2 que chama CIMET MA, de Measurement Agent, é uma terminologia interna e da IETF, do LMAP, que é o esquema geral de medições que a gente usa. Ele é baseado em padrões da IETF, os tais dos RFCs, né, que vocês conhecem já de nome. Os resultados das medições feitas por todos os medidores CIMET, isso não exclui a CIMET Box, evidentemente, são visíveis para o usuário, leia-se dono do medidor, e para o provedor onde a medição foi feita. Então, um usuário que troca de provedor, quando ele mede no provedor A, aquelas medições anonimizadas, sem a geolocalização e sem o final do endereço IP, elas são visíveis para aquele provedor. Se ele fizer a medição no provedor B, vai ser visível para o provedor B. E ela completa é visível para o usuário sempre, tá? Modelos específicos de hardware rodando CIMET Box são aferidos em laboratório. Nós temos um laboratório com um simulador de redes em hardware, tá? E com aferidores, vou chamar de medidor também, mas a diferença é que é um medidor aferido pelo Inmetro com precisão absurda. Para vocês fazerem ideia, ele leva em conta o atraso do transceiver. E a gente passa regularmente todos os hardware CIMET Boxes específicos que a gente suporta e que tem algum detalhe em parceria, e fica sempre dando uma olhada em todos os outros, e toda nova versão a gente dá uma verificada para garantir que está medindo dentro do limite de erro que a gente espera, tá? Então não é assim, parece certo. A gente valida nossos medidores com um sistema rastreado a um medidor certificado pelo Inmetro, tá? A atualização da CIMET Box é automática e ela permite gerência remota e troubleshooting remoto. Aqui tem um exemplo das telas que você tem na CIMET Box. Ela tem uma interface web interna onde o usuário pode acessar as medições. A da esquerda é do sistema antigo CIMET 1, a da direita é do sistema novo CIMET 2, tá? A CIMET Box é nosso único medidor que ainda mede ao mesmo tempo, tanto no CIMET 1 quanto no CIMET 2, exceto na versão CIMET Box Lite, onde a gente já removeu o CIMET 1 para economizar espaço em flash. A ideia é que o CIMET 1 a gente está desativando ele aos poucos. Por exemplo, a medição Alexa já está parcialmente desativada.
A BCP38 está completamente desativada, porque a gente reescreveu e vai começar a fazer um deploy da nova BCP38 em breve. Tá? Tráfego de dados também está desativado, porque estava com problema no back-end do CIMET1, a gente reescreveu e está acumulando dados, depois a gente vai disponibilizar no front-end. Então, você tem uma comparação de como que o CIMET1 media e como que o CIMET2 mede usando o CIMETBox. A gente usa isso para ter certeza que as coisas estão andando do jeito que deveriam, e o usuário pode usar isso. Quem é usuário de CIMETBox de longa data tem acesso às medições antigas do CIMET1 por essa página. Essa versão é um pouquinho antiga, ela tem mais que um mês, então aqui já tem mais configurações do CIMET1, configurações do CIMET2, tá? E essa telinha aqui agora tem uma aba gerar relatório para você obter os relatórios em PDF e em CSV. Essa interface ela fica embarcada na CIMETBox. Entretanto, ela será disponibilizada via portal, tá? Essa parte de resultados aqui que vocês veem à direita, ela é via portal. CIMETBox, na verdade, faz uma integração com o portal para autenticar e vocês ter dados daquela CIMETBox. Nos medidores Linux, a gente tem um comandinho que você roda ou no menu do sistema do desktop, ou você roda um comando na linha de comando, ele te cospe a URL, que você acessa essa página para aquele medidor Linux do servidor, por exemplo. E no portal do provedor, vai ficar disponibilizada aquelas medições mais anonimizadas de usuários que mediram na rede do provedor e também dos medidores CIMET que forem do provedor, e aí sem a anonimização completa. Sim, Márcio, tem sim. Inclusive porque não roda em qualquer coisa. Como eu falei, a gente tem que trocar o firmware do fabricante, e nem tudo é compatível com o OpenWRT, ou nem tudo funciona muito bem. Aí eu vi agora que eu não deixei muito explícito uma resposta para o Manuel ainda. Desculpa, Manuel. A gente mede velocidade de cada ponto, como você está vendo via CIMETBox ou os outros medidores. A gente agrega tudo para ter as velocidades aproximadas em áreas geográficas ou em perfil de medidores, etc., no Brasil inteiro, tá? Bom, o que o CIMETBox te entrega agora? Se você for lá e fazer o download nesse instante. Uma interface web embarcada em português, que te permite a configuração, inclusive avançada, do equipamento e a visualização dos resultados de medições. Como eu falei, o CIMETBox é baseado em OpenWRT. Ele tem funcionalidades de gateway IPv4 e IPv6 completa. Inclusive o DHCP-V6PD. Foi inclusive um pedido de um dos provedores que a gente desse uma olhada para ter certeza. A gente montou em laboratório, a gente colocou uma CIMETBox que recebeu um /48, que distribuiu para outra CIMETBox, que recebia vários /56, que distribuiu para várias CIMETBox, recebendo /60, que distribuiu para várias /64, como VLANs no Wi-Fi para dispositivos móveis que receberam seu IPv6 bonitinho. Então ela funciona como um roteador IPv6 plug and play, e não tem aquele problema maluco de você tenta seguir a boa prática, entregar um prefixo um pouco maior para o usuário e o roteador dele, que é um roteador bem velho do fabricante X, de Deus sabe lá quando, trava. Esse problema não tem com a CIMETBox, tá bom? Ela tem um servidor de DNS, tem um servidor de impressão em alguns modelos, mas muito pouca gente usa. As impressoras hoje em dia funcionam muito melhor com Wi-Fi. Então a gente vai provavelmente retirar, tá? Para ocupar menos espaço. Ela tem um sistema QoS avançadíssimo. Ela tem firewall por zonas. Não tem limite de zona, você pode colocar mais zonas se você quiser. Não precisa ser só LAN 1, não. Pode ter LAN 1, LAN 2, WAN 1, WAN 2. Ela tem modo roteador, modo cliente, onde você usa ela só como medidor. Ela pode ter outros modos, como, por exemplo, bridge. Ela tem filtragem anti-spoofing automática em IPv4 e IPv6. Em IPv6, a gente não usa a padrão do OpenWRT, que é incompleta. A gente coloca uma filtragem anti-spoofing baseada em firewall, que realmente funciona, tá? Ela segue a maior parte das exigências do backup de CPE seguro, e a gente está terminando nas outras, e ela vem completamente desbloqueada. Ou seja, você pode alterar o que precisar. Ela tem a funcionalidade de reset para configuração de fábrica, e essa é super fácil. Com ela ligada, com todos os LEDs lá, você segura o botão de reset por 15 segundos, ela rebuta na configuração de fábrica.
Ela vem com acesso remoto via web ou SSH, só que pela WAN eles vêm bloqueados por padrão, por motivo de segurança. Só que, por exemplo, na Cmetbox do seu provedor, se você quiser, ela pode vir com acesso remoto SSH ou web ou ambos aberto por padrão da WAN, somente para os IPs A, B e C, que são seus IPs de gerência. Tá? E ela vem com a configuração web local e SSH liberados por padrão na LAN. Tá? Ela pode ter um agente TR-069, ela pode ter um agente de telemetria Zabbix. Na Cmetbox Full, eles vêm instalados por padrão. Ela tem, como tem provedor que está com problema de NTP por erro de bloqueio em firewall, isso quebra IoT, isso quebra Smart TV, isso quebra a Cmetbox. A gente incluiu o que o pessoal chama de HTP, que é ajustar o relógio via HTTP quando o NTP estiver bloqueado, tá bom? É muito menos preciso, mas é suficiente para certificados funcionarem e o equipamento medir. As Smart TVs se sentiram obrigadas a fazer coisa parecida também, porque ela tem muitas funcionalidades avançadas. Por exemplo, num roteadorzinho de R$240 você tem as VLANs na switch, quase todos os modelos, e as VLANs no Wi-Fi. E você pode pegar uma VLAN tagged da porta da switch e exportar como um Wi-Fi, um SID do Wi-Fi em específico. Tem modo repetidor wireless, modo bridge, etc. Tudo isso é coisa do OpenWRT, tá, gente? E algumas funcionalidades do firmware Cmetbox, conforme construído, compilado por nós, elas são habilitadas apenas para o NICBR. Por quê? Porque elas dependem da gente ter o conhecimento total do firmware, ou porque elas dependem de alguma coisa interna que não faria sentido. Elas são o quê? A atualização automática. Eu não posso atualizar um firmware que eu não fiz, que eu não compilei. Por isso existe uma parceria para a Cmetbox. Se você vai instalar no seu provedor uma quantidade razoável de Cmetboxes, e não pensem que razoável é 10 mil, tá? A gente trabalha com parcerias com quantidade muito menor que isso. E, de novo, gratuitas. A gente pode ter um build diferente de Cmetbox para o seu provedor, com alguma característica que você precise, e aí, como somos nós que estamos compilando, ela tem sim a atualização automática, tá? O acesso remoto via SSH reverso. Nós temos um acesso de gerência via SSH reverso na Cmetbox, que pode ser sim desligada na interface web dela, tá? E a gente não fornece isso no código-fonte que está lá no GitHub, porque nós só vamos fazer acesso remoto em Cmetbox que foram compiladas por nós para dar suporte ou resolver algum problema que a gente detectou que é gravíssimo no firmware na nossa área de suporte. De novo, isso aqui pode estar disponível para o provedor nas Cmetboxes deles para um SSH dentro do próprio provedor. Então, as funcionalidades equivalentes elas já estão praticamente prontas, vão ser disponibilizadas, só que a gente só vai conseguir isso para o início de 2021. Se você precisa de alguma dessas funcionalidades imediatamente, entre em contato conosco, porque elas são disponíveis sim, só que aí é via nosso suporte, então só para parceiros, tá? E a gente dá um suporte best effort para a Cmetbox, tanto para provedores quanto para usuários finais, só que isso não é aquele suporte de primeiro nível, tá, gente? Não é, eu não estou conseguindo acessar meu Wi-Fi, não é bem esse tipo de suporte, não. É mais assim, tá travando, não atualiza, ou preciso de ajuda para conseguir instalar em não sei quantas Cmetboxes, como que dá para fazer, ou preciso de uma alteração, preciso colocar o software tal, ou então não conseguir integrar os Zabbix com meus Zabbix, esse tipo de suporte mais alto nível. Em 2020, o foco da Cmetbox, e aí eu já te garanto que vai estender para 2021, é funcionalidades para o ISP. A gente quer ajudar um ISP que use Cmetbox a reduzir seu custo operacional. De que forma? Dando para ele melhor visibilidade na rede de acesso dele, porque a Cmetbox ou está diretamente ligada na CPE do assinante, melhorar a qualidade do serviço prestado do provedor para o assinante, que a gente considera que é muito útil para o ISP, mas a gente tem que ver o lado do assinante aí, lembrando que o NICBR quer melhorar a internet para todos, tá? E provendo uma atualização automática gerenciada do parque de roteadores Cmetbox, coisa que você meio que perde com as caixas de fabricante que saem de linha muito rápido, etc.
É vantagem para todo mundo, é vantagem para o ISP, é vantagem para o assinante, é vantagem para a sociedade, você tem melhores medições e você tem roteadores residenciais mais seguros. Tá? Quais são as funcionalidades para provedores de internet que a gente está trabalhando ou que já estão disponíveis, mas estamos melhorando? O primeiro é alterar o reset de fábrica para trocar para suas configurações. Isso está disponível para provedores parceiros, que a gente faz um build do firmware só para você, que vai com as suas configurações. Por exemplo, você não quer que a rede sem fio se chame Symmetribox, você quer que se chame o nome do seu provedor. Você quer que tenha uma senha padrão tal. A gente não gosta muito, mas a gente sabe que às vezes precisa. Se a caixa está toda travada, isso é menos perigoso do que parece. Mas se ela não estiver, vocês conhecem o problema. Você quer escolher os módulos de funcionalidade? Não preciso do TR-069, mas eu queria muito os APICs. Não quero nem os APICs, nem o TR-069, mas eu preciso do módulo X. Eu uso transição IPv6 464 Translate. Isso não está na Symmetribox padrão, mas eu gostaria muito. Tá bom, a gente faz um para você. Tá? Eu quero que a Symmetribox já vá configurada para mandar telemetria para os meus ABICs, mandar SNMP para o meu coletor SNMP e com gestão com a interface web e SSH abertas para o IP tal que a minha estação a gente faz, tá bom? Ela tem comandos remotos para disparar um teste Symmet, para fazer reboot, para fazer reset de fábrica e forçar uma atualização. No momento, isso está fácil de acessar apenas para quem trabalha direto com código-fonte no GitHub e for técnico ou para parceiros com muitos medidores, tá? Mas a gente está trabalhando no portal de autosserviço para o começo do ano que vem, onde vai ficar disponível para todo mundo. E para todo mundo eu quero dizer que a gente vai dar um jeito de ter um portal de autosserviço até para o usuário final, ou seja, quem não está ligado a nenhum provedor, mas tem uma Symmetribox, vai poder acessar, se quiser, o medidor dele remoto, ele vai ter que ligar isso no medidor, pelo portal e vai poder interagir com o medidor. Parte disso, desse comando de Symmetribox, a gente está chamando de uma torre de controle, que é um portal web que vai te facilitar gerir em grupo as Symmetriboxes, as suas Symmetriboxes do provedor, alterar a configuração, forçar reset de fábrica, forçar reboot, forçar atualização, ver a telemetria delas já pré-configurada, etc. No começo isso vai estar centralizado no NIC-BR, lembrando que é só entrar em contato, se tornar um parceiro, porque você tem alguma quantidade razoável de Symmetriboxes e a gente provê para você com configuração diferenciada, não precisa vir esses dados para o NIC, pode ir para você, tá bom? O hardware da Symmetribox, que foi a pergunta do Márcio Reis, tem limitações, porque como a gente está reescrevendo o firmware dele, tudo que a gente coloca lá tem que suportar todas as partes de hardware do equipamento. Ele precisa ser suportado pelo OpenWRT, que é o sistema operacional base. Por motivos legais, tá? Não é porque é bonito, porque é legal, ele precisa ser um hardware homologado ou em homologação Anatel para venda no Brasil. Senão a gente não pode trabalhar com ele. Pode trabalhar se estiver em regime experimental, tá, gente? Se vocês estão trabalhando em hardware experimental ou participando de um processo desse, a gente pode trabalhar com vocês sim. Mas ele, nesse caso, está, entre aspas, em processo de homologação. Não é a final, mas está. Ele precisa ter 8 MB de flash ou mais e 64 MB de RAM ou mais. Isso é uma exigência do OpenWRT mais recente, versão 19, a mesma versão 17 e 18 de 2, 3 anos atrás já estão com essa exigência, tá? Senão ele não fica estável. Infelizmente, isso tira bastante modelo mais barato, tá? Que costumam vir com 32 MB de RAM, ou 4 MB de flash, ou ambos. Se um modelo que vocês gostariam que fosse suportado não está na nossa lista, entre em contato. Aproveite e pergunta aqui já, que eu já olho e respondo, ou então manda um e-mail para a gente, o e-mail está no final da apresentação. Bem lembrando, se você tem um serviço de internet de gigabit por segundo, não é um roteador caseiro normal que vai conseguir medir gigabit por segundo. Passou de 200 MB, só os modelos melhores, tá? Então, Intelbras, a gente tem condições de suportar alguns dos modelos mais topo de linha deles, mas nenhum está suportado oficialmente ainda, tá? Por quê? Todas as vezes que o pessoal pediu por Intelbras e a gente perguntou que modelo, eles citaram os modelos mais baratos, que não tinham
8 MB de flash, ou não tinham 64 MB de RAM, ou pior ainda, era chipset Broadcom. Chipset Broadcom, o OpenWRT e Linux em geral não toleram bem, tá? Por culpa da própria Broadcom. Para a switch eles são os ótimos. Para o iSoC, que é o chipset de roteador sem fio, não é bem assim. Então os drivers não existem ou são complicados e não dá certo. Em geral a gente consegue suportar bem roteadores baseados em chipsets MediaTek, chipset Atheros, Qualcomm Atheros, tá bom? Sim, tem TP-Links. Huawei eu não vi nenhum na lista do OpenWRT. Depende muito do que o pessoal do OpenWRT trabalha. A maior parte deles, os que a gente suporta quase todos são TP-Link, porque a TP-Link facilita muito a vida para quem quer trabalhar com firmware alternativo. Alguns D-Links, se está na lista do OpenWRT, a gente pode suportar. Detalhe, está na lista quer dizer está na lista mesmo. Tem que entrar na página, olhar se está lá com ressalvas ou não, qual que é o modelo de hardware, etc. Tá, gente? Às vezes dá um pouquinho de trabalho. Márcio, depende só do chipset, tá? Em geral, dá mais problema com 2.4 GB do que 5 GB. E todas as ONU trabalham com firmware altamente homologado pelo fabricante, altamente travado, com normalmente muito pouca flash ou muito pouca RAM. Ninguém embarca firmware alternativo em ONU. E a gente sentou, tá? Com tipo representante para América Latina e Caribe de fabricante de ONU. E a menos que você esteja falando de compra de quantidades de ONUs na casa dos milhões, não tem nem conversa. Se você está querendo comprar alguns milhões, talvez eles consigam falar com a China. Nesse nível da conversa, tá, gente? Então, minha sugestão para quem trabalha com ONU é que pense na ideia de que se você precisa de um medidor desse, ou você quer ter um medidor desse para você ter uma CPE, que você tenha uma visibilidade melhor, você trabalha com a ideia de um outro hardware ligado na ONU. E aí pode ser um hardware mais barato que só faz a medição, ou pode ser um hardware que entregue alguma funcionalidade melhor, diferenciada para o seu cliente, e aí você cobra por isso, evidentemente. Novos modelos. A gente já tem vários modelos, quase todos TP-Link, tá? Mas tem alguns da Ubiquiti também. Ubiquiti, em geral, tem um certo nível de suporte, tá? É só questão de vocês entrarem em contato, a gente olhar como é que está no OpenWRT, ou se você já sabe que roda OpenWRT, entre em contato com a gente e diz, tá rodando OpenWRT tal, etc, etc, que facilita, tá? Pra gente priorizar. E a gente vê o que faz. Bem recentemente a gente disponibilizou o Archer C6 e o C60V3. A gente está listado como em breve, mas a gente tem funcionando, só que a instalação do firmware não é tão tranquila. Portanto, a gente não disponibilizou para download em geral, isso aqui é para parceiro, tá? O C20, versão 5. O C50, o C5 que todo mundo adora nos provedores, ele tem um chipset Wi-Fi de 2.4 GHz, que é um problemão. Então eu tenho isso disponível, mas o Wi-Fi de 2.4 GHz não funciona legal. E aí a gente considera que não vai ser alguma coisa que você colocaria na casa do seu usuário, porque o Wi-Fi de 2.4 vai funcionar, mas com baixa velocidade. Então, mas para projeto especial, de repente interessa, se você só quer saber do 5 GB, que funciona maravilhosamente bem, ou se você vai usar ele como medidor, ou alguma outra coisa, onde o 2.4 não importa tanto assim, entre em contato, que tem. Tá? É aquela pergunta de sempre da Intelbras e outros fabricantes nacionais. Eu só falei Intelbras porque foi citada nominalmente pelo Rodrigo. A gente trabalha para incluir sim, mas aí depende de interesse de mercado de vocês mesmos, provedores. Se vocês têm um interesse, tem uma quantidade grande de equipamentos do fabricante nacional X, que é um equipamento que a gente consegue suportar pelas restrições do OpenWRT, não é baseado em Broadcom, é baseado em um dos chipsets que são melhores suportados, tem RAM e flash suficiente, a gente inclusive entra em contato com o fabricante diretamente para ver com ele se tem um jeito de melhorar a situação e facilitar e tudo mais, e a gente tenta suportar sim, tá?
mas precisa de interesse de mercado. Porque a equipe do CIMET é uma equipe reduzida, a gente não trabalha com equipe gorda, a gente tem que priorizar as coisas. Novos modelos antigos. Avisam a gente que seria muito, muito, muito legal suportar o roteador modelo tal, aí a gente vai tentar comprar 2, 3 unidades para ter em laboratório, para fazer o desenvolvimento, e não encontra mais aquela versão. Só encontra a versão mais nova. Aí não tem como, tá? A menos que, por exemplo, sei lá, vamos supor que você tenha, como já aconteceu, 10 mil, 15 mil usuários com aquele modelo de equipamento, você realmente quer que a gente consiga rodar o OpenWRT e o CIMETBox nele. Você doa para a gente ou empresta a título permanente 2 equipamentos, um para laboratório e outro para desenvolvimento, e a gente vê o que consegue fazer, tá? Mas tendo a escolha, a gente compra. Aconteceu com o C5V4, a gente só encontrou o C5WV4. Ainda bem que ele é quase idêntico. Com o C20V4, a gente só encontrou o C20V5. Tá bom. Isso. Kleber, cuidado que além da Table of Hardware, você precisa ir na página do modelo, olhar o que diz ali direitinho, com atenção. E muitas vezes a gente vai no fórum do OpenWRT e olha as threads onde o pessoal começou a fazer a ativação daquilo ali, que tem usuários avançados tentando usar, etc., para ver o que eles estão falando, tá? Porque, por exemplo, e tem as PRs no GitHub do OpenWRT também, que precisa dar uma olhada. Por exemplo, o C5V4, o C5WV4 também, você só vai encontrar numa PR no GitHub. E lá você vai descobrir por que não está oficialmente colocado no OpenWRT ainda, por exemplo. Tá? Nessa página, tira o www, tá? Preciso lembrar de corrigir isso. Era para funcionar com www, deve estar funcionando com www, mas essa é a página oficial do CIMETBox. Essa página, nossa página no GitHub, tem todo o código-fonte. Lá dentro, se você, lá no CIMET-NIC-BR, você procurar lá, projetos, você vai encontrar um projeto com o nome de CIMETBox. Lá dentro tem uma Kanban, onde eu ponho detalhes mais atualizados do que está acontecendo. Novas versões que estão em preparação, novos modelos que estão trabalhando, alguma outra coisa. Na hora que você vai fazer o download do firmware para instalar no CIMETBox, você vai descobrir que às vezes tem uns arquivinhos com o nome de factory, que você vai usar quando você vai fazer a primeira instalação, a partir do firmware do fabricante, e alguns outros arquivinhos de firmware com a extensão sysupgrade. Esses aí são usados pela CIMETBox para se atualizar, ou se você já está usando o OpenWRT, quer trocar para CIMETBox, eles são... Então, sysupgrade é o firmware do OpenWRT para o OpenWRT, e factory é o firmware para o fabricante. Muitas vezes ele é usado também para recuperação de emergência em caso de problema de flash, a menos que tenha um TFTP recovery, tá? Que não tem no momento nenhum. Então, assim, factory é para quando você está lidando com o fabricante. Recuperação de emergência de flash, ou então, primeira vez que você vai instalar o CIMETBox, a partir do fabricante. Sysupgrade em todos os outros casos. E foi isso sobre a CIMETBox. Em geral, eu tento mostrar a interface web da CIMETBox rodando, mas das últimas vezes o compartilhamento de tela não funcionou legal, por isso eu botei naquele slide. E a gente tem só mais meia hora, eu queria falar do CIMET-AS. Então, ficou alguma dúvida, pessoal, sobre a CIMETBox em específico? Lembrando, eu não falei muito porque não é foco dessa apresentação, mas a gente embarca medidor CIMET Linux em coisas do tipo Raspberry Pi e outros nanocomputadores, tá? Eu não vou chamar de microcomputador porque o que passa por microcomputador hoje em dia é meio grande, então eu vou chamar de nanocomputador, coisas tipo embarcadas, tipo Raspberry Pi e outros SBCs, que é Single Board Computers, tá? E assim, uma Raspberry Pi 4 mede 1 gigabit. A gente não conseguiu ainda botar esse resultado é não oficial, tá bom? Porque eu não consegui ainda terminar a compra por causa da alta de dólar e pandemia, de uma Raspberry Pi 4 para colocar lá naquela riga de teste de laboratório certificada pelo Inmetro que a gente falou que tem. Mas, não oficialmente, um membro da equipe rodou e deu 1 gigabit. A 4.
A 3 tem limitação interna nela que não chega nisso, não. Bom, havendo interesse nesse tipo de medidor, vocês falam pra gente pelo e-mail e a gente toca a partir daí, tá bom? O CIMET AS é o mais novo integrante, ainda está em beta, do sistema CIMET, e ele é completa e totalmente voltado para provedores do AS aqui, é de Autonomous System, que vocês estão vendo aí na parte toda de BGP, já conhecem muito bem. Ele é para provedores que têm um sistema autônomo, tá? Provedor que ainda está para tirar o sistema autônomo, precisa tirar o sistema autônomo primeiro. O que ele é? É um sistema inovador, é voltado e pensado só para o sistema autônomo. A ideia dele é medir coisas de interesse do ISP que não estão relacionadas aos seus assinantes, e sim aos outros ISPs e a sua conectividade à internet. IX, trânsito, peering, etc. Ele faz medições peer-to-peer, então imagina que um nó CIMET AS que esteja no provedor A vai fazer teste peer-to-peer contra os outros nós CIMET AS que estão nos provedores B, C, D e E, e contra nós que são hospedados pelo NIC-BR nos IX-BR, tá bom? Que a gente chama de âncoras. Todos esses testes são pensados em link de provedor, então não precisa se preocupar que a gente não é maluco, ele não vai medir banda, ele não vai lotar seu link. Eles são metrificados e pensando no tipo de medição que interessa para a gente conseguir entender qualidade de conexão. A gente, eu digo aí nesse caso, NIC-BR e o provedor, entre ele e um outro provedor, não necessariamente diretamente conectado. Então, eu não consigo jogar jogo tal. Aí você vai olhar, sua conexão, esse jogo tal parece que está hospedado no data center X, que passa por 2 provedores de trânsito, o teu e um outro, mas por acaso, se aquele data center tiver um nó CIMET AS, você mede direto com ele. Apesar de que passou por 2 trânsitos, ou por um X, um trânsito, tudo, tá? Ele procura empoderar o sistema autônomo com informações rápidas e horizontais da qualidade das suas redes. Ele usa traceroute e usa uma medição chamada TWAMP para pegar latência, perda de pacote e tudo mais. É a mesma edição do CIMET 2. E ela é bem leve, tá? Faz testes qualitativos, não volumétricos. Então ele não vai entupir sua rede nem com pacote, nem com volume de tráfego. Ele faz testes peer-to-peer entre os medidores e ele tem um controle centralizado no NIC-BR, porque se a gente fizer uma full mesh de 1000 medidores versus 1000 medidores, a quantidade de tráfego vai ser muito grande, então a gente vai alocar os slots de tempo para medição, etc, etc, tudo no sentido de não sobrecarregar ninguém, tá? E aí aparece a tal da âncora, que é um medidor CIMET AS particularmente parrudo, que inicialmente são os providos pelo NIC-BR no AS do CIMET, que é o 14026, que vão estar alocados no ix.br, e esses sim vão aguentar um volume de tráfego enorme. A gente está trabalhando com coisas do tipo DLR 640 e interface de 10 gigabit. Para, no pior dos casos, você saber que sempre vai ter uma âncora lá no XBR perto de você, ou acessível através do seu trânsito, coisa parecida, e que vai te deixar fazer uma medição, porque não está sobrecarregada nem nada. Tá? A âncora é aquele cara com quem você pode contar. O resto dos outros nós, do CIMET AS, que estão nos outros provedores, vai depender da carga deles, etc. Mas a nossa intenção é que você sempre tenha como medir, nem que seja uma vez a cada X tempo, todo mundo. O motor de medição do CIMET AS é o CIMET 2, tá? Mas ele foi otimizado para esse tipo de uso. Ele, no momento, mede a latência bidirecional, o jitter, a perda de pacotes, realiza um traceroute em ICMP, porque tem backbone de grande provedor, grande operadora, que está fazendo maluquice com traceroute UDP, e é maluquice mesmo, não é bloqueio não, coisa estranha no roteamento deles. Alguma inspeção de tráfego ou coisa parecida, algum túnel mal configurado, MPLS, mas o tráfego vai parar num loop de... E é só o traceroute UDP que prejudica, então a gente trocou para o ICMP. A gente está terminando de implementar a detecção, a gente mede, armazena, mas não está entregando esse resultado diretamente, o reordenamento de pacotes, que é um problema bem raro.
e a filtragem anti-spuffing de origem, que vai ser o opt-in. O que é isso? O NIC-BR tem muito interesse em ajudar todos os provedores a fazer a filtragem anti-spoofing de saída. É o BCP38. A gente quer poder te dizer, cara, você filtrou muito bem. Ou você está com o seguinte probleminha, se for possível, tenta dar uma olhada o que você pode fazer para corrigir. O CMET-AS pode realizar esse tipo de medição. Só que aí, no caso, ele vai mandar um pacote com a origem forjada, que é para o seu filtro de provedor BCP38 bloquear. Tá? E o destino desses pacotes são sempre servidores no NIC-BR. Nesse caso, esse tipo de teste, por mandar pacote com origem forjada, ele nunca vai ser peer-to-peer. Para não deixar ninguém de segurança com o cabelo em pé, né, gente? A arquitetura dele, do CMET-AS, é com front-end scheduler centralizado no NIC-BR, tá? Você vai interagir com ele através de uma interface web, no painel do ISP. Também lá, as interações de cadastro e configurações dos medidores vão ser por esse painel web, por enquanto elas estão por e-mail, no beta. Ele vai ser integrado com o CIMET para provedores, que é o servidor de medição do provedor, que eu tenho certeza que vocês vão querer que eu fale, por isso que eu não quis fazer a demonstração da CIMET Box ainda, para ter tempo de falar disso. Ele é baseado em nós de medição que você hospeda no seu ISP, tá? O NIC fornece o software gratuitamente, ele não fornece o hardware. A gente auxilia você a escolher o hardware. Nós homologamos 2 modelos de servidor, um menor e um maior, mas é só a título de esse a gente pode te dizer alguma coisa. Não há restrições para o hardware. O que a gente te ajuda é saber se o hardware que você colocou está aguentando bem ou não a sua carga de medição, tá bom? Então, para você participar no CIMET-AS, você vai pegar algum hardware que possa rodar uma VM e vai usar ele. Aí, se você vai colocar em produção, é bom a gente olhar e vocês olharem se ele está aguentando bem a carga. Você precisa ter uma certa folga, tá, de CPU e de rede, porque esse cara é um medidor e se ele começa a saturar, ele começa a interferir na medição e aí você pensa que sua latência está piorando porque é um problema de rede, na verdade é porque o medidor sobrecarregou e aí vai ter que olhar na telemetria de medição de CPU dele para ver que ele está alarmando. Vocês estão com problema de áudio? Vocês estão me escutando? Então parece que é um problema localizado lá do Janilson. Tá. Então, como eu falei, a gente tem 2 nomes de nó de edição. E é nome mesmo, tá? Porque o software é idêntico. A gente tem a âncora, que o CIMET vai hospedar no AS1402 nos XBR. A gente não vai começar com todos os XBR, tá, gente? Mas a gente, como faz com as coisas do CIMET, a gente, à medida do possível, espalha para todos os XBR. E que vocês vão poder ter acesso via peering direto no XBR ou pelo ATM. Ou seja, se você acessa os medidores centrais do CIMET, os servidores centrais do CIMET no AS140266 hoje, você vai ter acesso às âncoras. Eles são simplesmente um CIMET-AS normal, só que hospedado num hardware parrudo. E que a gente toma cuidado, ele sabe que é uma âncora, a gente toma cuidado quando a gente faz o schedule de medição de cada medidor do CIMET-AS, ele tem prioridade mais garantida de acesso às âncoras, tá? Aqui está faltando uma informação. É um container Docker, mas a gente vai entregar numa VM. Por quê? Em testes, no beta, a gente viu que o container Docker é legal, é maravilhoso, etc., mas ele não funciona necessariamente super bem em qualquer sistema operacional. Porque o que vai rodando dentro do CIMET-AS é um Debian completo, tá? É baseado em Debian. E aí a libc do Debian vai querer que o kernel suporte tais coisas. E aí se você botou no Ubuntu, LTS funciona maravilhosamente. Aí se você botou numa outra distribuição que o kernel é um pouco diferente, ele funciona quase maravilhosamente. A gente achou melhor limitar o tamanho da dor de cabeça e vai entregar numa VM que roda tudo. Ele é peer-to-peer. Como eu falei para vocês, ele faz uma mesh, cada nó de medição do CIMET-AS vai medir contra todos os outros nós do CIMET-AS, não necessariamente na mesma frequência, tá? Para evitar aquele problema do full mesh do BGP. Ele vai medir via trânsito,
ele vai medir via peering, ele vai medir via XBR, ele vai seguir a rota normal que você tem para falar com aquele outro ISP, tá bom? E se o ISP é um cliente de trânsito teu, provavelmente, vamos supor, se você é o ISP-A, você tem como cliente um ISP-B, e os dois têm CIMET-AS, e esses CIMET-AS vão medir entre si também, tá bom? Então a ideia é que um nosso CIMET-AS, ele é um cara que está pensando na rede no nível BGP, com as relações de trânsito, de peering, de rotas, tá? Ele vai seguir o que o seu BGP mandar, o que o seu roteador mandar, e junto com o CIMET-AS vai o CIMET-MP ISP. Nome interno, isso é o tal do servidor de medição. Significa que nessa VM, ou como duas VMs separadas, a sua escolha, porque você pode colocar elas no mesmo servidor ou não, vai os servidores de medição do CIMET-2. Por que a gente separou assim? O CIMET-AS, ele sempre fala com outros ISPs, ele nunca fala com seus assinantes, tá? Ele vai precisar de um IPv4 público, só dele, e eu sei, isso é um pouco difícil, mas convenhamos, gente, é um nó de medição que fala com outros nós de medição em outros ISPs, não tem jeito, tá? E ele vai precisar de um IPv6 público, isso se mete a S, porque ele vai ter conexões entrantes e saintes com outros nós se mete a S em outros provedores, a única coisa que faz isso é IP público. E tem que ser exclusivo por motivo de segurança, tá? E para não haver interferência nas medições. Só que é exclusivo da VM. O CIMET para provedores, ele pode usar esse mesmo IP do CIMET-AS, ou vocês podem colocar ele num canto diferente da sua rede, com a VM diferente. E como ele é o servidor de medição para os medidores, CIMET, e ele deve ter visibilidade para o seu cone de clientes, em outras palavras, os seus assinantes e os ISPs que forem clientes de trânsito seus. Você pode colocar ele num IP não necessariamente público. Se é para os seus assinantes, você põe num IP que os IPs internos antes do CGNAT acessam, e aí você não precisou usar um IPv4 público, tá? Se é para cliente de trânsito ISP, se você é um ISP maior que tem clientes de trânsito, aí provavelmente você vai ter que usar um IP público do mesmo jeito, porque dificilmente você tem uma relação tão próxima com seu cliente de trânsito, onde vocês acordaram uma parte de espaço de endereçamento privado IPv4 que o cara roteia para falar contigo. Então, assim, em geral acaba, se você tem cliente de trânsito, você tem que ter um IP público, né? Mas aí é entre você e seu cliente, tá bom? A gente aceita. Esse cara faz o tal do teste de banda no provedor. Como que ele vai funcionar? O usuário faz uma medição CIMET. Não importa se foi com um medidor do ISP ou se foi com um medidor do usuário. Se ele for CIMET 2, e por isso a gente está na maior pressa de desativar o CIMET 1, ele vai verificar se tem um servidor de medição no seu provedor. Ele vai verificar se tem um servidor de medição no seu trânsito, e aí, ou no trânsito do seu trânsito, imagina que ele vai andando até chegar à condição de escolher somente entre o servidor público do CIMET, que fica no trânsito do NIC-BR, no AS22548, ou o XBR. A gente vai deixar vocês no futuro escolher, inclusive se vocês preferem que meça no trânsito de vocês ou no XBR. A tendência é, se você tem conexão com a S14026, ou seja, no XBR, ele vai medir por ali, porque a gente sabe que costuma ser mais barato para vocês, tá? Então, você colocar um medidor desse no seu ISP, não vai fazer os seus clientes de trânsito que têm conexão com o X passarem a medir no seu medidor. Eles vão continuar medindo no X, tá bom? A ideia é que seja melhor para todo mundo. Ele segue o BGP. Se vocês tiverem dificuldades com esse tipo de coisa, inclusive nas medições que estão sendo feitas agora, tá? Manda e-mail imediatamente para a gente ver o que está acontecendo no BGP e instruir vocês como vocês configuram o BGP de vocês nos anúncios somente para o AS14026,
para vocês dizerem para a gente qual que é a prioridade de que servidor em XBR, que XBR tem que medir qual prefixo, etc. O CIMET é configurável nisso, mas é no nível BGP. Então, se no momento vocês já estão tendo problemas de medição, porque está medindo no XBR errado ou coisa parecida, entra em contato, pelo amor de Deus. Tá bom? E aí, tudo bem, eu quero o CIMET no meu provedor, o que eu faço? Entra no beta, manda um e-mail pra gente, a gente vai eventualmente entrar em contato contigo, porque a gente ainda está no beta fechado desse cara, a gente teve que trocar para imagem VM, está melhorando a configuração desse cara, para ficar muito mais fácil. Uma das coisas que mudou do início do beta para o beta agora, é que antes era um pouco a administração de vocês, agora ficou mais fácil. Coloca a VM, a única coisa que a VM pede para vocês é qual IPv4, qual IPv6 e uma outra informaçãozinha. É uma VM vazia, aí a gente entra remoto nela, instala todo o servidor e administra o software do servidor, tá? É um pouco diferente de outros servidores de medição que vocês já viram, porque, como eu falei, os servidores de medição do CIMET 2, eles são estado da arte na parte de tecnologia de medição. E, então, eles não são simplesmente um servidor web que você faz download de arquivo. Tá? O TWAMP, por exemplo, é um servidor ativo de medição. E até mesmo a nossa medição de vazão TCP, ela é um servidor ativo, compensação com algumas outras coisas. Não é só download, ela mede upload e não mede dependendo do browser. Ela funciona, particularmente na CIMET Box, ela é bem mais precisa que isso. Tá, e o que acontece é, todas as medições CIMET 2, todas, e no CIMET 1 também, elas são armazenadas contra qual servidor de medição você fez. E a gente diferencia qual servidor de qual ISP e qual servidor de qual XBR foi feita a medição. Essa informação vai junto com a medição, inclusive já vai. Se você olha lá na interface que mostra os resultados da medição, por exemplo, da CIMET Box, está lá dizendo contra qual servidor você mediu. E vai estar lá que foi o servidor no provedor tal, ou que foi o servidor no XBR tal. Alguns medidores, por exemplo, o medidor web e o medidor Android, já deixam você escolher contra qual servidor de medição você vai usar. Embora, no caso do Android, ele mede primeiro no servidor que a gente acha que você deve medir, depois a segunda medição você faz no servidor que você quiser. E essa configuração ainda está para chegar na CIMET Box, tá? Mas vai ser selecionável. Os requisitos da AVM são o seguinte, a gente, por enquanto, está trabalhando com a AVM KVM, mas a gente está, essa semana, testando no Proxmox. Você precisa ter 2 CPUs. A RAM eu não lembro, mas não é nada exorbitante. Só que você precisa, de preferência, dedicar uma interface de rede física para a AVM. Por que isso? Porque quando você usa aquelas interfaces virtuais do hipervisor para entregar rede virtual para a AVM, aquilo não só gera uma latência, como gera uma variação meio imprevisível nessa latência baseada na carga do resto do equipamento e das outras VMs. E isso causa problema de medição. Então a gente pede que você coloque numa VM com uma certa quantidade de RAM, que eu não tenho aqui no momento na mão para você, mas vai na informação. Com um core, com 2 CPUs ou 2 cores, tá? Não necessariamente dedicados, mas se você for pôr em produção, você vai querer que sejam dedicados. O hipervisor, a gente está rodando em cima de KVM, ou seja, gratuito. Mas a gente está testando no Proxmox também. Provavelmente simplesmente funciona, tá? Mas eu não tive esse retorno ainda dos nossos DevOps, então eu não vou oficializar nada para vocês. Joaquim, a gente tenta medir o internet. Se o teu roteamento é assimétrico, é isso que você está entregando para o seu assinante. É isso que a gente vai medir. Agora, se você vai lá no seu BGP, faz o que você precisa para esse roteamento ficar simétrico, a gente vai medir ele simétrico. Então, essa é uma das outras coisas que vocês precisam entender. O CIMET, ele mede internet. Ele não mede circuito.
Então, se você quer aferir aquele circuito de última milha que seu técnico acabou de comissionar para o cliente, que você, na verdade, quer saber se está tudo ok na última milha, a gente realmente recomenda que você utilize um sistema adequado, tipo aquela RFC 2544 ou alguma outra coisa, para aferição de link de última milha. A última milha está legal? Aí você vai começar a olhar se a conectividade internet mais geral está legal. Isso aí vai entrar o backhaul, vai entrar não só a última milha, vai entrar também o backbone, vai entrar o teu trânsito. Aí nessa hora entra o CIMET. Tá? E aí por isso que a gente fala, o teu roteamento faz parte da medição. Particularmente no CIMETAS, que está interessado inclusive em pegar esses problemas de roteamento. Lembra, esses caras são todos para te ajudar. Ele te mostra os problemas reais que estão acontecendo. Ele não tenta esconder problema, nem tenta criar problema. Se no CIMETAS você tem um problema de roteamento assimétrico e não está funcionando direito por qualquer motivo, porque era para funcionar, mas nem sempre funciona legal, o CIMETAS vai querer te mostrar isso. E no caso do CIMETAS, como ele é peer-to-peer, tanto você mede o provedor B, quanto o provedor mede você, provedor B, e aí você tem acesso recíproco a essa medição, você consegue ver se uma medição que origina no seu provedor está indo para o provedor B legal, mesmo a medição sendo bidirecional, ou se há diferença quando origina lá do B para o seu. Porque às vezes o roteamento assimétrico ele depende da origem, porque o cara está usando algum roteamento baseado em origem, ou está sendo feito numa firewall. Coisas esquisitas acontecem, vocês bem sabem. Tá? A ideia do CIMET-AS é te dar visibilidade dessas coisas. E a ideia do CIMET no provedor é permitir que o teu assinante, ou as CIMET boxes que você colocou no seu assinante, ou o medidor mobile do seu assinante, etc., ele meça como que está a internet. Se você tem um provedor, um servidor de medição na sua rede antes do roteamento assimétrico, vai ser o roteamento que você tiver na sua rede interna, que é mais fácil você deixar simétrico. Se o assinante optar por fazer aquela medição também, uma segunda medição no XBR, e a gente não vai liberar os servidores de medição de outros provedores que não sejam trânsito teu, tá? Então não tem como medir no servidor de medição do provedor D que não tem nada a ver contigo. É ou no XBR, ou no seu, ou do seu trânsito. Ou no público geral lá do NIC-BR, que fica no S22548, que é o que é usado quando não tem conectividade com ninguém, com nenhum servidor em provedor, nem com um XBR. Aí ele vai seguir o roteamento que for. Exatamente, Agner. A assimetria faz parte. A gente tem que lidar com ela. Ela é uma fonte de oportunidades pequena e de dor de cabeça gigantesca. Mas é como a internet foi concebida e é o que temos. E a simetria forçada também gera lá suas dores de cabeça. Então, às vezes, você acaba optando por ter uma simetria. E a gente tem que tentar ver o que acontece, inclusive com a simetria. Tá? O slide final tem o nosso contato geral, que é o medições@cimetnicbr, com a tradicional remoção do português, infelizmente, então é o medicois@cimetnicbr. A gente também tem o parceiros@cimetnicbr. E-mails em geral podem ir no Medições, mas tenham o cuidado de serem bem específicos no assunto da e-mail, porque a gente recebe uma quantidade infernal de spam nesse e-mail. Então, a qualidade do assunto que você colocou nessa e-mail, literalmente, pode ser a diferença da gente responder para você rapidamente ou demorar dias. E tem o parceiros@cimetnicbr, que é para assuntos relacionados do tipo, eu quero me tornar parceiro por causa da Cimetbox, eu quero me tornar parceiro por causa do medidor web, eu quero me tornar parceiro porque eu queria entrar no beta do CIMET-AS, tá bom? Tem uma URL aí mais direta, que é a cimetnicbr/projetos, onde vocês não caem no medidor web, ela vai direto na outra parte do site. O site do CIMET está em reformulação, só que a gente não conseguiu colocar no ar ainda o novo site, tá, gente? E aí vai ficar mais fácil vocês olharem outras coisas. Então temos aproximadamente 10 minutos para perguntas gerais, para eu voltar a qualquer ponto que não ficou bem claro, tá? Não se preocupem quanto às exigências do CIMET-AS. Elas não começam grandes,
elas vão crescer de acordo com a necessidade que você, na sua rede, com a sua quantidade de clientes, aí, bem lembrado, clientes de trânsito, não só clientes assinantes, né? Até no caso do Cimetas é só é só trânsito mesmo. À medida da sua quantidade de banda, no caso do servidor de provedores, aí vai depender dos seus assinantes também. O que eu já acrescento, que é o maior problema se mete AS e quase sempre o servidor no provedor precisa de um IPv4 público só para ele. É isso que é o mais complicado no momento. Pelo menos tem sido isso o feedback. E é claro, precisa também de um IPv6 público só para ele, mas isso é mais fácil, né? IPv6 não está em falta. O IPv6 é obrigatório? Depende muito. É para ser. Nós vamos relevar o IPv6 obrigatório em ocasiões específicas. Se você não tem, mas está trabalhando em implementar IPv6, entre em contato assim mesmo com a gente. Só deixa isso claro desde o início, tá bom? Para a gente não perder tempo. Por quê? O pessoal já deve ter falado para vocês no curso, mas a gente está com um problema gravíssimo de crescimento na internet por causa da exaustão da IPv4. Ela está sendo atendida via livre mercado, via aluguel e compra de IPv4. Isso não é legal para o Brasil. Isso não é legal para o provedor entrante. Isso não é legal para o provedor de conteúdo entrante, para o data center entrante. A gente tem que poder se livrar disso. A gente tem que tornar o IPv4 público um a mais, e não uma exigência absoluta. Isso só vai acontecer se todo mundo trabalhar em pró do IPv6 público funcionando muito bem. Quando você não tiver mais aquela dor de barriga imensa porque vai entregar um CGNAT, quando você souber que quase todo o volume do tráfego vai pelo IPv6 público que você está entregando também junto com o IPv4 em CGNAT, vai ser muito bom. Tá? E mais no futuro aí, bem mais distante, quando você nem precisar lembrar que existe CGNAT IPv4, isso vai ser um mais que você vende caro para o usuário que pedir, aí vai ser melhor ainda. Sim, eu posso falar do Cimet Mobile, Kleber. A gente tem o Cimet Mobile para iOS, o Cimet Mobile para Android. Eles têm a grande dificuldade que, por causa da plataforma mobile, eles são medidores Wi-Fi. O Wi-Fi é quase sempre responsável por 90% dos artefatos de medição, ou seja, quase sempre é o Wi-Fi que está ruim. Quase sempre. Nós reescrevemos o medidor Android já, para trocar para Cimet 2. Ele está pronto, ele mede. Só que as telas não estão todas terminadas ainda, a gente está com aquela tela de desenvolvedor, então nós acabamos de colocar agora as telas de consentimento do usuário, que precisam, obrigatórias pela loja do Google. A gente está dando um tapa na cara dele agora, na interface via feedback do design profissional, etc, mas isso chega bem em breve. Provavelmente com a cara beta, que é para a gente ter um sentimento de como que está acontecendo nos bilhares de modelos diferentes de celulares Android. E depois vai vir também a versão do iOS. Mais para frente a gente vai sim colocar alguma coisa a respeito de medição Wi-Fi. E aí nesse caso vai precisar de auxílio de uma Cimet Box. Tá? Porque não é aquela medição passiva de Wi-Fi que vocês conseguem agora falarem para o usuário: instala o aplicativo medidor de Wi-Fi tal que vai te dar o nível de sinal, etc. A gente sabe que nível de sinal não é tudo no Wi-Fi. Aliás, é um terço da conversa só. E ocupação de canal, problemas de retransmissão e ataques ativos são os outros 2 terços. Isso você só mede quando você tem uma medição ativa entre o celular ou o roteador, alguma coisa ligada diretamente via cabo nele. A gente vai prover isso para vocês, mas não é para curto prazo. A gente está terminando o desenvolvimento desse negócio e nosso histórico mostra que o que funciona na prancheta precisa quase mudar 50% para funcionar na prática, tá? 5G facilita muito. Particularmente porque o 802.11 AC, que é a maior parte dos 5G que você está vendo agora nos roteadores melhorzinhos,
E por melhorzinhos eu quero dizer uma C20 da TP-Link, até a C5, que tem um chipset Wi-Fi 2.4 GB ruim, no ponto de vista do firmware, tá? Eu não vou opinar do SOC, não. O SOC é o chipset 2.4 GB que foi colocado nesse cara é um IP, como o pessoal de SOC chama, bem antigo, com conhecidos problemas de driver no Linux, mas que funciona relativamente bem com o driver do fabricante, que não funciona de forma nenhuma relativamente bem quando você tenta embarcar no Linux. Então, assim, não necessariamente é um problema do hardware, mas é uma escolha curiosa para um roteador que você trocaria o firmware para um firmware mais aberto. Não é a escolha que eu faria se eu fosse comprar um roteador que eu quero ter uma liberdade de mexer no firmware. Ponto. Poderia ser, mas alguém teria que escrever o driver. Isso é pago, é desenvolvimento de kernel, é caro. Já foi feito uma vez. Vocês vão encontrar, se vocês procurarem, como foi feita a melhoria desse driver para ele chegar onde ele está. Não é um problema do fabricante, porque ele entrega o firmware do fabricante com um driver que funciona muito bem. Mas é um problema se você quer ir um pouco além do que aquele hardware faz com o firmware do fabricante. E não é só esse. Todo mundo que usou esse mesmo SOC tem esse problema, tá bom? Mas, por exemplo, a C20 tem um SOC muito parecido, que não tem esse problema, porque é ligeiramente diferente e tem uma parte Wi-Fi 2.4 GHz que funciona maravilhosamente. Então, assim, 5G está indo muito bem nas Matchboxes. Eu não tenho como falar se 5G está indo muito bem nos medidores em mobile, mas a gente não viu nenhum artefato esquisito no 5G. A gente só vê ele tá tão ruim quanto 2.4 GB na parte de interferências. Quando o cara reclama que a internet dele tá ruim e a gente vê que é por causa do Wi-Fi, há muito pouca diferença se o cara tá reclamando em 2.4 ou em 5 GB. Só que quase todo celular que não é topo de linha é 2.4. Então a gente tem um viés aí de reclamações em 2.4 por motivos óbvios. E a gente, portanto, seria irresponsável dizer que a gente tem um quadro completo de como que está a qualidade do camarada que teve condições de ter tudo operando em 5G na casa dele, tá bom? Não dá para falar isso. Outras dúvidas? Outras colocações? Bom, então deixa eu reiterar que já terminou meu tempo, tá? Estamos abertos à parceria. Parceria conosco não envolve vocês pagarem a gente por nada, mas muitas vezes envolve vocês designarem contatos técnicos e ter um jeito fácil da nossa equipe conseguir falar com a equipe de vocês e vice-versa. Nós não estamos doando equipamentos, portanto, se há alguma coisa que precisa de um servidor, vocês vão precisar conseguir esse servidor dentro da rede de vocês. Se é uma coisa que envolve Matchboxes, vocês vão fazer a aquisição do roteador, tá? A nossa parte é software, é apoio. A gente não oferece suporte de primeiro nível para o seu assinante. A gente oferece suporte para a sua equipe técnica de terceiro nível, se vocês forem parceiros, tá bom? É basicamente isso. Na dúvida, entre em contato. Tá? Tem dúvida se algum modelo de Matchbox é suportado? Entre em contato. Tá? Se é suportável, entre em contato. Muito obrigado, eu peço desculpas pelas dificuldades humanas e técnicas durante a apresentação. Agradeço a atenção de vocês. Muito obrigado. Obrigado aí, Henrique, né? Acho que é sempre muito bom, né, ter pessoas aí das outras áreas, né, para falar realmente dos projetos. Acho que dá para falar, né, de forma muito mais aprofundada, né, e com muito mais também segurança, né? Então, agradeço aí a sua participação, né? E, pessoal, vamos fazer um intervalo, tá? A gente volta aí, agora são 10h33, a gente volta às 10h40, tudo bem?